Meu nome é Edilene, sou coordenadora aqui do Projeto Âncora, trabalho com educação há muito tempo, acho que a coisa que eu fiz na minha vida até hoje foi trabalhar com educação. Fui professora de escola pública, concursada, fui professora de escola particular, trabalhei com comunidade brasileira fora do Brasil também, e estou aqui no Projeto Âncora há 6 anos. Participei do processo de transição, de construção da escola dentro dessa ONG que já existe há 20 anos. Tenho uma experiência, então, chão de escola, com aula, série, turmas, provas. Sou também da turma dos professores que não se sente à vontade, feliz, e sente que seu trabalho está incompleto, que seu trabalho não está fazendo jus ao que ele veio fazer, e a sensação de fazer algo, de modificar, de transformar, de se mobilizar para algo possível dentro da educação. A educação para o Projeto Âncora é a vida do Projeto Âncora, né? É a relação entre as pessoas, é a transformação social hoje, no atual, não para o futuro, é o processo pedagógico totalmente voltado à questão do indivíduo no coletivo, né? Então, os âmbitos individual e coletivo são fundamentais na perspectiva dessa educação que construímos aqui. Então, buscamos aqui as relações interpessoais, buscamos aqui não só entre os muros, mas fora dos muros, as pessoas que contribuam para essa educação, que se eduquem e ajudem na construção da educação de cada uma dessas crianças do nosso projeto. Nosso projeto ele é pautado em princípios e valores, né? É uma escola regular, é uma escola que tem a autorização para o funcionamento, como qualquer outra escola do Brasil. O que modifica são as práticas educativas, né? A reconfiguração das práticas. Nós não fazemos uma outra instituição, somos instituição escola, mas reconfigurando as práticas. Não temos uma metodologia única, né? Nós buscamos multireferências para essa construção. Temos a LDB e os parâmetros curriculares pautam todo esse trabalho, mas nós temos também os princípios e os valores que nós sentimos necessários para essa nossa sociedade que está carente, né, de valores. Então aqui nós nos relacionamos, nós convivemos e construímos um projeto pautado à luz desses princípios e valores. Os valores do Projeto Âncora que foram eleitos para a comunidade escolar são respeito, solidariedade, honestidade, afetividade e responsabilidade. Então, fizemos esses valores, né, construímos, elegemos esses valores a partir dos valores das nossas vidas. Né? Então, juntos pensamos quais são os valores que regem a nossa vida, quais são os valores que são fundamentais para a construção de uma sociedade. Né? E fizemos, então, a eleição desses 5 para reger o nosso trabalho. Então, qualquer ação, qualquer forma de relacionamento, a gente busca observar se eles estão dentro dos nossos valores. Bom, a afetividade. A afetividade, para nós, não é só passar a mão na cabeça e dizer, nossa, que bonitinho que você é, e dar um beijo, um abraço, dizer, está tudo bem. É mais do que isso, ser honesto. É quando a gente diz para o outro, colega de trabalho, olha, amigo, vamos modificar, vamos fazer juntos, você ainda tem tais e tais características que emperram, e eu posso te ajudar. Isso é um gesto afetuoso, e a gente aprendeu a agradecer, e falar, muito obrigado, eu preciso mesmo que você me dê esse toque, porque é um projeto muito importante que estamos construindo juntos, e saímos daqui abraçados, felizes, sabendo que falar para o outro, né, e não do outro, é muito importante. Então, a afetividade para nós é falar com, não é falar de.
Eu não ajudo o outro falando pelas costas ou me desabafando com outras pessoas que não vão poder ajudar nessa construção. É um exercício muito difícil. A afetividade é um exercício difícil. Porque passar a mão na cabeça, dar um beijo, um abraço, isso a gente consegue fazer com facilidade. Mas olhar nos olhos da outra pessoa e dizer francamente para ela o que a gente precisa, quais são os nossos sentimentos em relação a ela, e à luz de um projeto, é muito difícil. E aceitar que o outro nos faça também essa observação também é muito difícil. Então, é um aprendizado e a gente busca o tempo todo aqui em equipe exercitar isso. Os resultados são muitos, né? A gente costuma dizer que a gente ainda olha muito para os problemas que temos e que precisamos resolver, né? Geralmente as pessoas que vêm nos visitar ou pessoas que olham um projeto, né, que passam aqui conosco ficam conosco durante uma semana ou nos visitam durante um dia todo, nos apontam maravilhas, né? Nossa, como vocês evoluíram, meu Deus, isso aqui é o sonho de qualquer educador, de qualquer escola, de qualquer criança, de qualquer família. Eu já fico, puxa, é mesmo, mas logo a gente pensa, nossa, mas ainda temos tanto para fazer, estamos no início de um processo. E o processo é longo, né? Temos apenas 4 anos de escola. E esses 4 anos é irrisório mediante uma história de escolarização que já está traçada no mundo, né? Então, precisamos mesmo de mais tempo e nós temos essa consciência, né? E o que fazemos hoje, o que temos hoje, o que as pessoas veem hoje, é apenas um recorte e apenas parte de um processo, né? Nós costumamos chamar de andaimes. Nós temos um objetivo muito maior do que o que nós fazemos hoje. Já quebramos a questão da seriação, crianças divididas por idade, aula, turma, conseguimos quebrar. Mas não basta apenas tirar isso e falar assim, bom, olha agora a gente tem uma escola que não tem aula, não tem série, oba, somos inovadores. Não, é preciso muita organização, muito trabalho em equipe, muita dedicação até de vaidades pessoais. Nossa, minha aula é tão boa, mas eu sou tão ótimo professor, meus alunos me adoram. Quebrar isso para... Gostam de mim como gostam da minha equipe. Eu sou uma equipe, eu sou o grupo que trabalha junto, né? Eu sou tão importante como qualquer outra pessoa dessa equipe. Isso leva um tempo. Então, a equipe, todos nós, educadores, precisamos primeiro desconstruir essa escola que trazemos da nossa história de vida, né? Para colocar uma outra história, começar a construir uma outra história em conjunto. E é uma felicidade muito grande, porque você se põe numa posição de realizar um desejo, um sonho. Eu estou fazendo algo que eu acredito, estou fazendo algo que é significativo, que eu estou vendo esses resultados hoje. Nós ouvimos hoje depoimento de pais que lá atrás, inseguros, dizendo, mas como vai ser? Se não tem a prova, porque meu vizinho tem tal série, já sabe aquilo, meu filho ainda não sabe. Depois eles foram se dando conta do quanto os filhos já sabiam. Não sabiam exatamente aquele conceito, aquele conteúdo naquele momento. E nem é fundamental que se saiba aquilo naquele momento, naquele período, só porque todas as crianças daquela turma fazem, né? Aí começam a perceber essa outra construção que é muito mais ampla. É o aprender significativo, né? É o aprender dentro de um contexto, aprender dentro de a gente chama de praxis, né? Que é o fazer, o estudar e colocar em prática aquilo que está teoricamente descrito nos livros, nos textos. Então é preciso tempo para que a equipe se construa, primeiro que se entenda enquanto equipe, faça essa desconstrução dessa escola que vem com ela e na sua história, tempo para que as famílias comecem a compreender, tempo para que as crianças também se adaptem, se entendam dentro desse novo conceito, desse novo modelo de educação. E tempo para saber que não existe uma receita, que a gente vai fazendo isso juntos, vai construindo juntos, vai pensando nos problemas. Ora, a gente recua em algumas questões para dar suporte, criar esses andaimes para poder dar um passo à frente, né? Uma avaliação muito sincera, franca, entre toda a equipe, né? Criar momentos de diálogo muito franco, colocando o trabalho
o centro da discussão e não as questões pessoais. Nós somos indivíduos, nossos sentimentos são muito importantes, mas quando a gente trabalha num projeto, a gente não vai discutir mediante as nossas vontades, a nossa história, mas sim o que esse projeto precisa, o que esse projeto necessita. Né? Então a gente sai desse lugar de, ela vai ficar ofendida comigo, amanhã não vai querer falar comigo. Não, porque entende que naquele momento que a gente está fazendo é construindo algo que é para todos. Então a gente sai depois, muitas vezes, de reuniões que são calorosas, né? De discussões assim, que falam, quem vê de fora, meu Deus, né? Não agressivas, mas muito francas, fortes. E aí a gente sai abraçado mesmo, porque sabe que a gente está fazendo algo muito importante para a sociedade. Né? E felizes por poder participar dessa construção. A gente vê o ser em construção, como todos nós somos, né? Seres em construção, únicos, somos especiais, somos legítimos. Então a gente olha para cada um como um ser único, que não se faz sozinho, que não se basta. Né? Então, olhar o ser dentro do âmbito coletivo, olhar o ser e as suas relações, que a construção desse ser só se dá nas relações. Então, nós vemos essa criança como alguém que precisa de promoção para essas relações. Ela já tem, claro, com sua família, na igreja, na rua, ela tem essas relações. Mas é preciso que as ajudar a entender essa relação e se colocar, né, no lugar do outro. Né? A gente trabalha muito com empatia. Né? E aí, se fosse você, como que você se sentiria? Né? Então, vamos nos colocar sempre no lugar do outro para poder entender o outro. Entender que o outro, independente se ele é mais novo ou mais velho, ele tem muito a nos ensinar, como que também tem muito a aprender. E a gente pode ajudar, como pode ser ajudado o tempo todo. Então, a criança para nós não só criança, trabalhamos com adolescentes também, eu não diria o centro, porque quando a gente coloca como centro, é como se tudo girasse em torno e ela fosse o rei daquilo tudo, e não. Né? Ela tem que se entender enquanto um ser especial que contribui com outro ser especial e com outros seres para se construir e ajudar nessa construção coletiva. Porque só tendo essa construção coletiva que ela vai se sentir segura, amada, confortável, que ela vai se sentir verdadeiramente cidadã, ativa, crítica e atuante. Né? Então, as relações aqui do âncora, para nós, um protótipo de sociedade que a gente acredita. Né? Não nos enganando, fazemos aqui, lá fora é outra coisa, mas sempre buscando e levando essas crianças para essa reflexão fora daqui também. E na família, e na rua, e na casa. Se o combinado aqui foi construído em assembleia, aqui, né, o respeito é fundamental com as pessoas, será que atrás dos muros a gente não precisa mais? Por quê? E então a gente acompanha, por isso que é muito importante a escola não se confinar no espaço entre os muros. Né? Então as crianças se encontram em casas de amigos, com tutor, com educador, visitam, como qualquer outra escola, museus, parques e tudo mais que sejam significativos para aquele trabalho que ele esteja desenvolvendo. Não acreditamos em sair todo mundo, porque vai ter um passeio zoológico, todo mundo tem que ir, se ninguém for, se um não for, não pode ninguém ir. Não. Então, existem momentos em que grupos pequenos de 2, 3 vão ao museu porque estão desenvolvendo um trabalho relacionado àquilo. No mesmo dia, um outro grupo está indo à comunidade mapear o lixo e como se o descarte do lixo naquela comunidade. Porque faz parte de um trabalho que ela está desenvolvendo. E vai quebrando isso. Então, hoje é muito comum você ver crianças, grupos pequenos fazendo coisas diferentes, sem aquela coisa assim, mas ele está fazendo por quê? Eu não posso também? Eu também quero. Ela já percebe que se está acontecendo, tem um motivo, um significado. E ela vai ter outras coisas que vão dar significado também, porque ela precisa fazer. Então, se torna muito dinâmico. Né? Então, quem diz o que vai ser feito são as próprias relações. Né? É o dia a dia. A gente costuma dizer que a gente não faz a gente faz com. Né? Então, a gente não faz um planejamento de aula, não faz um planejamento do bimestre, do semestre, um planejamento anual. Claro, temos os parâmetros curriculares que nos pautam,
Mas a construção desse conhecimento é feita junto com a criança, junto com aquele grupo de interesse, junto com aquele grupo de responsabilidade, junto com pessoas que estão agrupadas por uma finalidade, por um objetivo, por um interesse. Né? E isso se dá o tempo todo de várias maneiras. E o conteúdo curricular permeia tudo isso, ele é construído nesse âmbito significativo. Né? E a criança se torna, de fato, protagonista do seu aprendizado. Né? Então, é muito complicado, porque dentro da nossa faculdade, né, dentro da nossa vida, professores, dentro dos cursos que a gente faz, temos que ajudar a criança a se tornar protagonista do seu aprendizado. E aí a gente vai para a sala de aula, as crianças todas enfileiradas e pensando, puxa, como que ela vai ser protagonista fazendo a mesma coisa, tendo que estar no mesmo horário, pensando as mesmas coisas, sendo avaliada com as mesmas ferramentas, no mesmo dia, da mesma forma. Como? Não é possível. Então, para atender a própria legislação, a lei maior, a LDB, atender os PCNs, nós tivemos que derrubar as paredes da sala de aula para tornar a criança protagonista do seu aprendizado. E mais, porque não basta tornar a criança protagonista se nós não somos protagonistas também. Né? E o protagonismo não é dado, ele é construído. Né? E não se constrói protagonismo chutando mesa, cadeira, derrubando porta, dizendo aqui, agora eu quero dizer o que eu vim fazer e vou fazer e pronto. Aí vem os valores, né? Do respeito, da solidariedade, da honestidade. E isso é construído coletivamente, com respeito ao tempo de cada um. O que a gente costuma dizer muito aqui é que cada um tem o seu ritmo, a gente está falando de adultos também, de educadores, o seu tempo para amadurecer, para crescer, para se desenvolver dentro desse projeto. E é dado o tempo necessário para cada um. E ajuda para cada um. A equipe se ajuda para a construção de cada um. Então, ela precisa de muita reflexão para entender o que precisa de mim, né, o que esse projeto necessita, onde eu estou e quais são as minhas facilidades, minhas dificuldades. Mas ficar estagnado, encontrar essas dificuldades e dizer, eu sou assim e pronto, não dá. Né? Acreditar que, eu nasci assim, vou ser sempre assim, não dá. O que eu preciso para evoluir. E a gente vê coisas lindíssimas. Pessoas que já estavam desacreditadas no seu potencial, pessoas que não tem mais jeito, porque é muito difícil, é a família, é a sociedade que não vê diferente, então vou ter que fazer aquilo que todo mundo já acredita que é o comum. Né? De repente ela se vê protagonista do seu trabalho, participante, atuante, transformadora e ainda servindo de inspiração para outras pessoas. Né? E isso é muito bonito o tempo todo. Então, nossa felicidade não é só com o desenvolvimento das crianças, não é apenas conseguir romper paradigmas, mas é pela nossa construção pessoal e o quanto isso é importante para a nossa vida também pessoal, né? Social. O educador é visto aqui como uma pessoa, um ser muito importante nesse processo. Né? O educador, ele é um articulador, ele é um mediador, ele é o promotor de relações, é o perguntador, é o questionador. Ele não é o que dá resposta. Né? Então, como a gente pergunta? Quais as perguntas serem feitas para ajudar o outro a pensar e a se construir e a se modificar? O educador, para nós, ele é o que instiga, é o que está ali amparando e, ao mesmo tempo, cuidando de si, dos outros colegas, promovendo um projeto. Né? Ontem mesmo a gente estava conversando, falando assim, será que a gente já pode fazer um teste? Vamos pegar um dia, a gente fica assim, todo mundo se ausenta do projeto durante, 2 horas. E a gente fica olhando de longe o que está acontecendo. Aí a gente já começou a supurar, mas eles nem vão perceber que a gente saiu. Outros, mas se perceberem também, eu acho que não vai modificar nada. E outros, puxa, mas eu queria tanto poder estar olhando, vendo o que está acontecendo com a nossa ausência. Então a gente está pensando o que a gente pode fazer para poder observar de longe. Porque a nossa intenção é essa, nos tornarmos cada vez mais, não ausentes, né? Não ausentes no sentido, eles vão se construir sozinhos, mas menos fundamentais.
né? Por quê? Porque nosso papel é de promoção. Então, como do diretor, do coordenador aqui também, né? Ele só está se construindo, desempenhando de fato seu papel, quando ele passa a não ter a importância hierárquica que ele tem. Então, o educador é a mesma coisa. Não que a gente acredite que crianças e adultos têm que ter o mesmo direito, as mesmas regras, não. Mas pautados nos mesmos princípios e valores e respeitando as suas instâncias. Então, na Assembleia das Crianças, se é decidido que não vamos usar o celular, por esse motivo, nós, educadores, então, nos reunimos pensando, e o nosso uso do celular, respeitando a decisão das crianças? Como que a gente, então, se posiciona? Não somos adultos, então, para nós não vale essa regra? Porque eu tenho filho, então eu tenho que falar com meu filho, e a criança não precisa falar com seu pai? Como que se dá essa relação? Então, a gente tem que observar, né, o que as crianças estão construindo e nos posicionar de maneira a ajudá-las nessa construção. Não eximindo a nossa responsabilidade e não nos sobrepondo às suas decisões. Encontrando esse equilíbrio onde, sim, há diferenças entre responsabilidades de crianças e adultos, mas os valores, os princípios têm que seguir os mesmos em todas as esferas, né? E é um exercício diário que nós fazemos, né? Não existe uma receita, não tem assim, um passo a passo. É uma construção feita coletivamente. A autonomia, para nós, também, ela não é algo que é inata, né? Você nasce autônomo, então nós seres humanos não somos, nós somos dependentes, né? Então, o que a gente acredita é que a autonomia é construída. E ela é construída também nas relações. E a gente acredita que não se chega à autonomia sem se passar pela autonomia, né? Então, não basta chegar com uma turma de crianças e dizer, gente, agora cada um vai escolher o que quer fazer. Para fazer escolhas é preciso ter responsabilidade, se comprometer com as suas escolhas. Saber que as suas escolhas causam impacto para você e para o outro. Então, mediar, ponderar esses impactos e construindo essa autonomia. Então, as crianças, desde muito cedo, elas são convidadas a refletir sobre essa autonomia, né? E elas mesmas acabam se identificando, olha, eu já posso fazer tais escolhas, outras eu não posso porque eu vou me perder, porque eu ainda não sei ver horas, então eu vou me confundir, eu ainda não sei ler, então eu não sei fazer um planejamento, eu não consigo ainda me localizar nos espaços. Então não basta deixar, faça, né? Isso para nós é um desrespeito com a criança. Simplesmente falar para elas. E é uma confusão muito grande, né? O que a gente percebe aqui, até pelas pessoas que vêm nos visitar, fala, nossa, eu não imaginava que era tão organizado, né? Imaginava que era assim, as pessoas podiam escolher, fazer o que queriam o tempo todo. Sim, escolhem, mas para cada escolha existem as suas responsabilidades, né? Não se escolhe sem responsabilidade. Senão vira bagunça, vira oba-oba. Né? E não queremos isso, não queremos ser um modelo de oba-oba, né? Pelo contrário, queremos mostrar que é possível fazer uma escola diferente, que é preciso muita organização, muita dedicação de todo mundo e muita felicidade. Porque somos muito felizes fazendo o que fazemos, né? Então, a autonomia para nós ela é construída dia a dia, um a um, passo a passo, com um olhar individual, coletivo o tempo todo, e a autonomia é nosso grande objetivo. Nosso objetivo não é só a autonomia das crianças poderem escolher os seus projetos, os seus grupos de responsabilidade, ou escolher o seu plano do dia, o que fazer, que isso a gente já avançou bastante, mas também autonomia de poder escolher não vir todos os dias ao âncora, à escola, né? Mas não vir para ficar na rua, não vir para ficar assistindo televisão, não vir porque o que interessa a ela está na sua comunidade. O que ela precisa aprender, construir, pesquisar ou ajudar está na sua comunidade, na sua rua ou em outro lugar que não seja entre esses muros e que ela esteja vinculada. E isso já acontece, né? Encontros, tutorias, mediações de projetos que não são feitas aqui no projeto, né? Que são feitas nos finais de semana, à noite, durante a semana, onde o projeto está acontecendo. E as crianças possam escolher ter férias no período que for mais conveniente para ele e para sua família. Nós buscamos essa autonomia.
Nós buscamos também que todas as crianças não precisem estar aqui todos os dias no mesmo horário e chegar e sair no mesmo horário, ajudando no congestionamento, ajudando na porta da escola ficar cheia de van parada. Nós buscamos a autonomia das crianças poderem vir a pé para o projeto, onde essa comunidade entenda que essas crianças são responsabilidade de todos nós e ajude a cuidar. E a gente já vê coisas lindas acontecendo. Né? Já vemos hoje, por exemplo, o projeto Âncora, ele fica aberto à noite para a comunidade. Né? A comunidade se organiza para dar cursos e fazer cursos aqui dentro durante a semana, os finais de semana. As nossas festas não mais dependem do que os professores fiquem horas planejando a festa e preparando tudo para as pessoas usufruírem da festa, mas sim a festa é construída já com as famílias, com a comunidade, através de vários projetinhos que vão acontecendo, pelo grupo de responsabilidade de crianças que cuidam dos eventos aqui do Âncora. Então, nós hoje, educadores, somos participantes desse processo e até eles vêm nos dizer, olha, a gente precisa que você faça isso, tudo bem? Precisar? Tudo bem, eu venho com todo carinho e faço, né? Então, essa disposição é muito interessante, porque vai além desses muros e essa autonomia, ela se dá em todas essas esferas. Hoje, por exemplo, quem organiza as assembleias, né, das crianças são as próprias crianças. Né? Então, ela já tem essa autonomia de ver quais são as pautas, quais foram os encaminhamentos que foram trazidos pelos grupos de responsabilidade, eleger a prioridade, né? Trazer os questionamentos reflexivos para as rodas de discussões antes da eleição, daquela pauta. Então, a autonomia não é só com aprender conteúdo, mas sim com gerenciar tempo, espaço e toda a escola. Então, as crianças hoje elas se organizam para cuidar do lanche, cuidam do não desperdício, se responsabilizam pelas questões de bullying, preconceito, racismo, são elas que mediam, fazem as intervenções. Autonomia para gerenciar os espaços, os computadores, quem cuida dos computadores é a comissão, o grupo de responsabilidade dos computadores, que não que eles façam isso, não são eles que cuidam, né, que vão lá, pegam, guardam, carregam, colocam disponibilizado para todos. Eles são aqueles que fazem com que todos se responsabilizem pelos computadores. Então, eles estão observando, olhando, estão ajudando a cuidar e fazem as suas reuniões e dizem, puxa, temos crianças, temos alguns de nós, que ainda deixam o computador descarregado, no dia seguinte o outro vai usar, está sem bateria. Ele não vai lá carregar, ele leva isso para reflexão para todos. Então, juntos eles criam o que nós podemos ajudar os amigos a pensar sobre essa questão. Né? Do lanche, a mesma coisa, não são as crianças que cuidam para que não haja desperdício, elas levam as suas reflexões. Né? Então, elas mapeiam, elas pesam, elas fazem cartazes, elas comparam, fazem listas do que foi desperdiçado na semana passada, nesta semana, colocam no mural, por exemplo, reportagens sobre a fome, sobre soluções de não desperdício, quer dizer, levam essa reflexão para que evite o problema. Né? Então, acreditamos autonomia nessas esferas todas. A família, ela precisa aprender também, né? Nós estamos nos construindo, ninguém faz diferente sabendo fazer diferente, né? Ainda mais algo que não se tem. Então, não se pode esperar que a família simplesmente aceite ou entenda de imediato toda uma inovação. É preciso também respeitá-la, né? Ajudá-la. Então, nossa palavra de ordem sempre foi ajudar. Houve momentos em que nosso olhar era muito voltado para esse início dessa construção e nossas energias eram muito voltadas e sabíamos que precisávamos também cuidar da família. Né? Então, a família sempre foi convidada a estar conosco. Então, abrir as portas, não abrir as portas para o dia de festa ou pedir para a família vir ajudar na cozinha somente. É abrir as portas para estar conosco nos salões de estudos, nas nossas reuniões, estar conosco nas assembleias das crianças, e elas construírem essa nova escola também. Por quê? Vieram de uma escola tradicional, como todos nós. E por mais que queira
algo diferente, acredite em algo diferente, é inevitável a comparação e as referências. Então, não tem prova, mas se não tem prova, se não veio caderno cheio de lição de casa, como é que eu vou, né, como que a criança vai aprender tal coisa? Então, precisa colocar outras coisas no lugar e ajudar as famílias a entenderem esse processo. Hoje, nós temos nós estamos numa fase confortável, né? Porque as famílias já participaram de muitas coisas, já entendem, já conseguem falar sobre esse projeto. Ela sabe que nós estamos totalmente abertos, né, para que elas participem de todo o processo, mas não é só, né? Não entendemos que nós temos que suprir o papel da família, porque é impossível. Não somos pais, não somos mães, os nossos vínculos afetivos não são os mesmos de uma família. Então não podemos e nem devemos querer substituir a família. A instituição família é fundamental. Agora, a escola precisa sim se reconfigurar, porque ela não está atendendo a necessidade social que ela tem que cumprir, né? A escola é o lugar onde as pessoas se relacionam, é o primeiro lugar onde as crianças têm contato com o que não é comum na sua casa, o que é diferente para ela. Então, é preciso se potencializar essa escola para a sociedade que está aí, né? Agora, não adianta, com práticas caducas, tentar melhorar isso, gastar energia à toa, né? Então, a gente já largou mão de gastar energia com o que não é importante. Então, sabemos que a família tem seu papel, que o nosso papel é fundamental também e que eles se complementam na construção desse serzinho, que é o objetivo das duas instituições, escola e família. Professor é um grande batalhador, né? Eu fui um professor de escola pública, sei o quanto a gente trabalha, se dedica e acredita no que faz, e faz muito bem feito o que faz com amor, faz com carinho. Eu digo a grande maioria, né? Não posso generalizar, mas a grande maioria, ela atua assim. Então, o que é preciso? É preciso saber que sozinho não se faz, né? Sozinho já estamos na sala de aula. Quando nós estamos, mas temos uma equipe de professores que se reúne semanalmente para discutir, mas estamos sozinhos, né? Porque na hora que uma criança, um está brigando com o outro, a gente está lá sozinho, quando podendo pedir ajuda ou não, mas não podemos nem se ausentar durante muito tempo, senão o que fica para trás pega fogo e a gente não sabe o que fazer. Um monte de responsabilidade, de cuidar da criança, para cumprir o currículo, cumprir as tarefas, cumprir os combinados da escola, estar no horário, cumprir a necessidade, a expectativa da família, é uma carga muito grande. Mas, quando a gente para e olha e fala, puxa, o meu papel é essencial para esse mundão aí, para a transformação desse mundo, das relações humanas, quando a gente vê essas questões políticas, todo esse problema que nós estamos vivendo, quando a gente não é respeitado a faixa de pedestre, quando a gente não encontra um orelhão público funcionando, quando entra no banheiro público está em estado de calamidade, e a gente olha e fala, puxa, meu papel é fundamental para a mudança, aí a gente se encoraja. Mas para se encorajar, não basta apenas querer colocar em prática aquilo que leu, aquilo que viu, e senão a gente vai de novo para metodologias, né? E aí aquela sensação de fracasso. Puxa, mas eu li tal livro, deu tudo certo em tal lugar, por que com meus alunos, na minha sala, eu não consigo? Não vai conseguir enquanto estiver sozinho. E sozinho também não quer dizer que não estar sozinho não quer dizer que tem que estar grudado com o outro, não é fazer parzinho e ter um auxiliar de classe à disposição. Não é isso. Não estar sozinho é ter uma equipe coesa, fundamentada. Para nós, por exemplo, foi encontrado a fórmula de ter como base princípios e valores. Saber que não se sabe, ninguém vai saber fazer diferente porque não se fez ainda. E que não adianta olhar o modelo do vizinho e colocar como se fosse tal e qual para dar o mesmo resultado. Entender que é preciso se inspirar, olhar práticas diferentes, ler, estudar, vivenciar, mas junto com os seus pares, repensar a sua prática, repensar a sua escola,
olhando as suas características específicas, né? E buscando soluções do tamanho que é possível buscar, né? Eu já vi muitas coisas acontecendo, coisas lindas acontecendo, de busca de modelos novos, né? Dentro de uma estrutura ainda arcaica de aula, série, ter que cumprir daquela maneira, mas professores se unindo, discutindo e vendo dentro do seu espaço, dentro do seu tempo, quais são as formas possíveis de trabalhar. É muito bom quando tem ajuda, né, o respaldo do coordenador, do diretor, fala, puxa, vamos lá, vamos tentar fazer. E aí a equipe sempre vai ter aqueles, o contra, né, o que vai atrapalhar ou que vai minar, isso é inevitável, é raro encontrar uma equipe onde não tem aquele que diz, isso não vai dar certo, que loucura, hein, só quero ganhar meu salário, estou fora disso. E isso atrapalha muito, muito, muito. A gente sabe que na esfera ainda das escolas públicas, que é o concurso público que garante a permanência daquele professor ali, independente se ele quer ou não aquela proposta, ele está ali muitas vezes também, é porque é próximo da casa ou porque é mais conveniente. Mas sempre tem pessoas dispostas a fazer diferente. Agora é preciso acreditar. Né? Primeiro é preciso olhar para essa sociedade e falar, poxa, não está legal. Não é isso que eu quero para meus filhos, não é isso que eu quero para minha família, não é isso que eu quero para os meus netos. E aí olhar para si, poxa, eu sou educador, está nas minhas mãos também fazer a diferença. Né? E olhar também para dizer assim, eu não sou um herói que sozinho vou conseguir. E não é badernando ou fazendo arruaça que eu vou dar conta de transformar. É muito importante a consciência política das minhas crianças, que a gente. Mas nós aqui, por exemplo, entendemos, quando fomos pensar em nosso posicionamento político aqui no Âncora, como se dá? A gente viu que o que a gente faz é política, não partidário, é diferente. Né? Nós acreditamos que não devemos ser partidários, devemos ser partidários. Mas político sempre, não tem como não ser político dentro de uma escola. Quando a gente se organiza e pensa, bom, as crianças vão juntas pensar como vai ser a organização dos materiais aqui no Âncora, isso é exercício político. É ouvir, decidir juntos, é se responsabilizar pelas consequências, é ajustar quando necessário, é abdicar das questões pessoais em prol do coletivo. Então, o nosso ato é um ato político. Agora, qual ato político que a gente quer está nas nossas mãos também. Não podemos também carregar nas costas todas as responsabilidades do fracasso escolar. É olhar nesse micro sala uma macroestrutura escolar, todos os seus fundamentos históricos, filosóficos, quais são os seus interesses políticos e partidários para que seja dessa forma, e o que é possível fazer para transformar isso. Né? A gente não acredita que não seja possível, só acredita que é possível transformar com respeito, com solidariedade, com honestidade, com responsabilidade nos nossos atos. Não esperando que o outro seja assim, se no meu ato, da minha forma de ser, eu não tenho isso falado através das minhas palavras, do meu corpo, dos meus gestos, das minhas ações. Não sei se é difícil dar conselho, né? Porque a gente, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas necessidades, e todo mundo está fazendo o melhor que pode, né? Acho que tirar essa sensação de sofrimento ou de peso das costas, de que depende o fracasso está nas minhas costas. Eu sou o que está esperando o fracasso. Poxa, mas o que eu posso fazer para reverter? Saber que eu não posso sozinho, isso é muito difícil, praticamente impossível. Quem são os meus pares que conspiram da mesma vontade que eu? E ter muita consciência também das suas limitações e da sua necessidade de ajuda, e o outro também. Né? Quando a gente entende que o outro é um ser, como a gente fala das crianças, respeitar a sua individualidade, respeitar o seu tempo, mas isso não quer dizer estar de acordo com a estagnação. Você é assim? Então tá, tudo bem, a gente te carrega desse jeito. Não. O que eu preciso fazer para mudar? Estamos em constante transformação. O ser humano, ele está em constante transformação. Né? Essa história de eu não vou mudar nunca, só se a pessoa não quiser mesmo.
esses resultados com as crianças, né, o que isso está ajudando, transformando, é o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que desde a primeira semana, quando nós optamos por fazer uma escola, na época era Fundamental 1 apenas, né, sem aula, sem série, sem turma, no desafio de ser a escola no lugar onde elas só vinham no contraturno para fazer circo, quadro, skate, e cumprir o papel da instituição escolar para a criança ficar aqui no período integral, uma educação integral, e desmistificar a escola que elas já tinham concebido como sendo a única na vida delas. Então, já viu com essa história de escola, com crianças com 8, 9, 10 anos já tinham concepção de escola daquela forma quadradinha. Então, para nós foi um grande desafio. Né? Então, imagine você, a gente se organizando para receber 200 crianças que antes só vinham, algumas delas só vinham no contraturno, passaram aqui o dia todo, cumprindo o papel escolar, sem aula, sem série, sem turma. E nós optamos por fazer isso na época com crianças do 1º ao 5º ano, que foi o que a gente ofertou em 2012. Então, eles chegaram, a gente costuma dizer que eles são uma boiada. Correndo, cadê minha aula, cadê minha série, cadê minha turma, cadê meu professor? E aquela correria, aquela gritaria, e um querendo falar mais alto que o outro, empurrando para sair na frente. E nós, educadores, combinamos de apenas ficar com a mão levantada, com um olhar sereno, esperando o silêncio. E demos para elas algumas referências. Né? Cada equipe de professores tinha uma placa com uma cor. Eram 5 cores, amarelo, azul, vermelho, verde. Então, eram 50 crianças. Na época, eram de 25 a 30 crianças, mais ou menos, por cada grupo. E a gente colocou listas aleatórias de idade, enfim, pegamos todas as crianças e dividimos em algumas listas. Então, elas foram identificando o nome delas, identificando a cor daquela lista e a cor do educador, das cores daquele grupo de educadores. E nós, apenas com a mão levantada, que diz né, o Zé Pacheco, que é óbvio que não se explica. Então, estava lá o nome, estava a cor, e aquele grupo, então tem o que ali. E uma já dando a outra que não sabia ler, seu nome está aqui. E essa relação foi muito bonita, e claro, nós também ajudando quem não conseguia ler, ajudando a se localizar. E ficávamos, às vezes, 1 hora com a mão levantada, esperando o silêncio. Aí uma cutucando a outra, cala a boca, fica quieto. E a gente afetuosamente, com os princípios, dizíamos assim, com carinho para ela fazer silêncio. Né? E, claro, que nós havíamos nos preparado emocionalmente, porque chegou uma hora que, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então, quando a pessoa não aguentava mais, aquele educador piscava, a gente combinava com os códigos, saía chorar, saía tomar uma água, descansar para voltar sereno, porque nós não tínhamos o direito de expressar raiva, ou desespero, ou nada disso. E assim as crianças foram entendendo que a gente só iria conversar quando tivesse o silêncio. Começávamos a conversar, começava a a gente parar. Então, uma começou a ajudar a outra. Então, silêncio, um ouvia, vamos começar, trabalho e tal. E as crianças começaram a entender que a gente só fala quando o outro está disposto a ouvir. E quando o outro se disponibiliza a falar, a gente deve ter o respeito de ouvir. Então, essa construção foi básica. No dia seguinte, a gente já viu o efeito. Então, só estou ilustrando um detalhe muito rudimentar que foi no início do nosso trabalho, que no dia seguinte, não foi no dia seguinte, no mesmo momento, já começou a surtir efeito. Né? Bastou a gente ter um gesto de afeto com a criança, respeito, de dizer, não faz tio, não precisa cutucar e pedir para ficar quieto, gritando. Né? Faça um ombro do teu amigo, pede para ele se acalmar. E assim a gente foi construindo essas relações. Claro que foi uma história enorme. Quando as crianças conseguiam se acalmar e se ouvir, e a gente começou, então, o que nós vamos fazer hoje? Então a gente tinha um mapa, a gente mapeou todo esse espaço, quebrando já essa coisa de aula, né? Então, o que nós temos? Temos quadra, temos circo, temos refeitório, temos salão 1, salão 2, salão 3, temos o pátio, temos a pista de skate, temos os banheiros. E naquele mapa gigante, bom, juntos, o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente pode começar fazendo o circo. Sim, mas já são 8 horas, então das 8h30 até as 9, circo. Então a gente ficava no post-it e reservava aquele momento. E depois, eu quero aprender matemática. No primeiro momento, o que nós queríamos era ajudá-los a entender este espaço como espaço
possível de aprender de uma nova forma. Então, o currículo, conteúdo, ele estava presente, mas não era o nosso objetivo principal, porque precisávamos criar as estruturas básicas para esse currículo poder chegar, para esse conteúdo poder ter significado. Então, eram as relações, como a gente dialoga, como a gente se ouve, como a gente utiliza os espaços, como a gente se planeja o nosso dia, se eu não sei escrever ainda, como que eu peço ajuda para o outro, como o outro pode me ajudar. Enfim, essas estruturas foram fundamentais. E vinha ali matemática, história, geografia, mas não era o nosso objetivo principal. Isso veio depois, quando essas estruturas já estavam prontas, né? Que as crianças entenderam que esses espaços, as pessoas, a gente se relaciona desta maneira, se coloca desta maneira, e para eu usufruir desses espaços, escolher coisas, eu preciso ter todas essas outras responsabilidades, né? Para chegar ao que chegamos hoje. Então foram vários andaimes, grupos pequenos de 5, se responsabilizando, planejando juntos, depois grupos maiores, núcleos subdivididos, e até a chegar ao que temos hoje, que ainda não é o que buscamos, né, como objetivo principal, mas foi uma trajetória já enorme e onde a gente já vê uma baita mudança em todos nós, não só nas crianças, mas em nós também, o tempo todo. E relatos de pais, né? Por exemplo, uma mãe aqui uma vez falou, né, que era uma reunião de pais, ela falou assim, nossa, eu estava sábado em casa, desesperada, né? Tinha louça para lavar, roupa para lavar, criança para cuidar, casa para limpar, eu estava desesperada, acordei assim, angustiada, nervosa, e falei, ai, não aguento, tem muita coisa para fazer, não sei por onde eu começo. Aí a minha filha de 8 anos sentou na mesa e falou, mãe, senta aqui, eu vou te ajudar a planejar o dia. Eu falei, não acredito. E ela disse, até hoje nós temos um planejamento do sábado, que é o dia mais caótico da nossa casa, que é o dia que está todo mundo lá, e a limpeza, tudo mais, compra, o planejamento grudado na geladeira, que eu aprendi a fazer com a minha filha. Então é isso, o que a gente faz, ela reflete, né? As famílias hoje dizem que se na casa as pessoas começam a conversar e gritar e não se ouvir, elas levantam a mão e dizem assim, vamos nos ouvir, vamos nos respeitar, dessa maneira a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque é uma prática aqui dentro. Né? Enfim, e outras questões, como a criança falar, mãe, sei lá, aparece um problema na casa, vamos pesquisar, vamos fazer um planejamento para que a gente resolva isso. E saber que não depende do professor ensinando, não é matéria daquele ano, então eu não posso saber, por que não? O mundo está aí, as pessoas estão aí, o conhecimento está em todo lugar. Por que eu tenho que confinar numa aula, num dia específico e num planejamento estratégico para aquela aula? É muita energia perdida, né? Desperdiçada, bem intencionada, mas desperdiçada. É você poder fazer suas escolhas, se responsabilizar por elas, entender e ser ajudado para o significado disso, né? Então, uma criança, a gente hoje desenvolve projetos de aprendizagem. Nosso objetivo maior é que todo aprendizado aqui seja construído a partir dos projetos de aprendizagem. O que é muito diferente de projetos de ensinagem, né? Mas projetos de aprendizagem todo mundo faz, não faz não. E a gente foi ver que, eu também achava que fazia, mas está longe de fazer. Porque na maioria das vezes os projetos eles são assim, ou porque a escola institui um tema e todo mundo trabalha naquele tema, vai para história, geografia, matemática, né? Ou porque o professor instituiu alguns temas, as crianças se agrupam. Para nós, o projeto de aprendizagem, ele só tem sentido se parte do indivíduo. E surge a partir da necessidade, do desejo, da vontade da criança. Aí as pessoas pensam, meu Deus, mas como que eu vou cuidar de cada criança, para cada criança desenvolver um projeto? Na minha sala, na minha turma, aí não é possível mesmo. Mas quando você tira a série, e aí se torna um grande grupo pensante, ativo, que buscando aprender juntos e fora do contexto só escola, aí é possível. Por exemplo, cada educador ele tem um grupo de tutorandos. Qual é o papel do tutor? Não é ensinar, mas é ajudar a criança nesse processo de aprender. É ajudar a criança a encontrar caminhos,
fazer perguntas para a criança poder refletir sobre o que ela já sabe, do que ela precisa, do que ela é capaz, quais são suas dificuldades. O tutor também, ele ajuda a criança a construir seu roteiro, a organizar seu quadro de atividades físicas e fixas de oficinas, ajuda a criança a fazer o seu plano do dia, né? Faz as tutorias, que é o momento em que ele está sozinho com aquela criança, avaliando todo esse processo, buscando fazer os ajustes necessários. E depois a criança está com outros educadores nesse espaço. Mas nesse momento da tutoria, a gente faz essas perguntas: o que você quer aprender? No começo, a criança dizia assim: eu posso escolher, então eu quero aprender substantivo, adjetivo, verbo, matemática, eu quero aprender multiplicação, divisão, números decimais, história, eu quero saber o descobrimento do Brasil. Não quer nada. Ela estava falando pra gente aquilo que ela achava que precisaria falar, porque escola, né? Eu disse: bom, a gente está falando de sonho. Aí a gente começou a contar. Eu me lembro uma vez que a criança trouxe tudo isso, né? Eu falei: não, mas vamos buscar o que você tem vontade, seu desejo. Porque a gente percebe também que a criança muito cedo aprende, ou melhor, desaprende a sonhar. Desaprende, é uma tristeza muito grande, né? A gente fala: qual é o sonho? Não tem mais sonho. Porque imagina, não, sonho na escola, sonho não combina. Aí eu me lembro de conversar com o menino e falar assim, né? Não, por exemplo, quando eu tinha sua idade, sabe qual era o meu sonho? Salvar todos os elefantes da África, que eu ficava indignada de ver a caça do elefante para tirar o marfim, para fazer coisas absurdas, né? E matar um elefante, aquele animal lindo, maravilhoso, só por conta do marfim. Esse é o meu sonho, me tornar uma grande protetora desses animais. Meu sonho também já foi viajar para a Lua, eu já tive vontade de ser uma astronauta, né? Aí eu pensei: eu também tenho esse sonho. Aí, por exemplo, um deles levantou assim: sabe qual é o meu sonho? Viajar de navio com a minha avó. Por que você sonha assim? Porque minha avó, sempre que a gente vai, né, passear na rua, tem uma loja de viagem, né, uma agência de viagem, ela para e fica olhando aqueles cartazes, fala: eu quero tanto viajar, que deve ser muito bom viajar de navio. E ele falou que se tornou o sonho dele, de ver a vontade da avó. Que bom, então isso pode ser um projeto. Pode, é um sonho seu. Aí a gente foi, com equipe, descobrindo que nós também limitávamos. Muitas vezes a gente pensava: viajar com navio não, melhor não, porque é uma coisa irrealizável e a criança vai se frustrar. Não, ela vai planejar e até mesmo chegar à conclusão que precisa de muita coisa para poder viajar de navio. Mas que é possível e um dia ela vai realizar. Não vai ser daqui 1 ano, 2 anos, vai ser que 10, 20 anos ela vai fazer aquilo e vai se dar conta: nossa, eu me planejei para isso. Então, por exemplo, a gente foi construindo com a criança o roteiro. Onde que você acha que sua avó gostaria de viajar? Não sei. Então vamos fazer uma pergunta, vamos pesquisar? Fizemos um roteiro de questionamento para a avó. Por que ela gostaria, onde que ela gostaria, que época do ano, o que ela gostaria de ver, o que ela já conhecia daquele lugar. Ele trouxe esse questionamento. Depois, o que mais tem que saber? Se vai ser numa época de frio, de calor. Quais são as épocas de frio e calor daquele lugar? Aí vamos ver os trópicos, né? Ver as linhas, Equador, hemisfério norte, sul, a posição da Terra, o movimento de translação, para entender as estações do ano, em cada época. O que mais? Mas se ela vai no inverno, no verão, o que ela precisa levar? Né? O que mais? O preço, distância. Se for de navio, se for de avião, é possível ir de outra forma? Qual o preço de um passeio deste? Se hoje eu preciso desse dinheiro e não tenho, como eu posso conseguir? Fazer uma projeção. Vamos ver a conta de água, de luz, de telefone, da casa. É possível economizar em alguma coisa? Vamos comparar essas contas, vamos fazer uma tabela, Gente, entra todas as áreas do conhecimento. E ele ficou muito feliz de poder fazer isso. E a avó também de poder acompanhar todo esse processo dele aprender, de levar coisas, pesquisas para casa, estar interessado, voltado para algo tão significativo, que ligado a uma emoção, né? Importante. Foi. E o projeto é muito engraçado. Chega uma hora, a gente costuma dizer que ele tem que manter os propósitos, né, básicos, que é o PPP. O projeto não se mantém vivo enquanto ele mantém a persistência, o propósito e a paixão. Né? Isso quem diz é Eduardo Chaves, que fala de metodologia de aprendizagem de projetos, que nós também admiramos muito o trabalho dele. E aí, esse menino trouxe, então, essa vontade, fez essas pesquisas,
Foi perdendo o propósito, persistência, paixão, mas esse sonho se manteve vivo. Falei, poxa, é possível. Se um dia eu for realizar, eu já sei tanta coisa sobre isso e minha avó também aprendeu com isso. E mobilizou a sua família. Então o projeto, ele causa, ele transforma, ele mobiliza. Todo projeto precisa de pesquisa. Né? Precisa pesquisar onde fica, o que é, como pode, como não pode. Mas a pesquisa não é necessariamente o projeto. Porque a pesquisa por si só ela não causa transformação, ela não causa mobilização externa, só interna. Né? E aí o projeto ele precisa disso. Então, aí se une a essas crianças outras que têm o mesmo interesse, de outros tutores, de outras idades, e vão desenvolvendo esse projeto. E aí é convidado um educador que é chamado daí, desempenha o papel de mediador, que marca um dia, um horário para estar com essas crianças, fazendo perguntas, fazendo encaminhamentos e ajudando nessa construção do roteiro de estudos, que geralmente é quinzenal. Né? E vai se reconstruindo esse roteiro, e a criança, a partir desse roteiro, das suas oficinas e suas atividades fixas, ela constrói seu plano do dia. Né? Isso é autonomia, isso é aprender a autorar. A avaliação ela se dá a todo momento. Todo momento é um momento avaliativo. Na verdade, tudo é avaliação. Né? Mas a gente tem que observar o que se torna avaliação é porque a gente olha e fala, eu estou avaliando. Meu olhar é avaliativo para aquilo. A nossa avaliação ela é contínua. Né? Então, a nossa avaliação ela se dá desde o momento que eu sento com a criança e ela diz, eu quero acabar com o lixo do mundo. O meu projeto é este. E eu pergunto, por que você quer acabar com o lixo do mundo? E ela vem trazendo as informações. Eu estou avaliando onde ela está. Nos conhecimentos científicos, na sua questão emocional, na sua construção social, cultural. Onde está essa criança? Estou avaliando. Então ela me diz, eu quero acabar com o lixo do mundo porque na minha rua, quando chove, enche a minha casa e minha mãe perde todos os móveis e fica um desespero total. Bom, mas como que eu começo a acabar com o lixo do mundo? Né? Eu consigo acabar com o lixo do mundo por um projeto? Por onde eu começo? E a gente constrói juntos, eu preciso começar pela minha casa. Primeiro eu preciso acabar com o lixo da minha casa, da minha rua, da minha escola, né? Isso que eu estou citando foi um projeto mesmo que acontece até hoje, tá? Se desenrolou para um projeto com Vida Suave, que é construir uma vida melhor Vida Suave. Depois, no desenrolar desse projeto, que foi visto que não bastava fazer mutirão, envolvemos prefeitura, caminhões da prefeitura, mobilizamos toda a comunidade, reuniões da comunidade para falar da questão do lixo, na igreja da Pastora Maria, ora na igreja católica da comunidade, enfim. Então, se aprendeu história, geografia, as questões da biologia, de decomposição, de seres autótrofos, heterótrofos, e fomos para todos os caminhos. E quem se uniu a esse grupo? Se interessaram por esse projeto? Crianças, vizinhas desse menino, que também tem esse problema, né? Que sentem esse drama na sua vida, e foram fazendo juntos, se interessando e formando. Começaram com 3 crianças, ao final de 3 meses, tinham 25 crianças nesse projeto. Fora a família toda, todo mundo que indiretamente estavam participando, né? Órgãos públicos. E ao final desse grande mutirão, que foi o ápice do projeto, onde tudo, né? O sonho dele, que era fazer aquele mutirão para limpar o córrego mesmo, reconstruir a ponte, se entrevistou muitos moradores, se conheceu catadores de lixo, eles conversaram com esses catadores sobre a dificuldade de reciclagem, como poderia a comunidade ajudar. Foi contratado também empresas, cooperativas de reciclagem para ajudar, enfim, se teceu todo esse conhecimento. Aí, na avaliação desse trabalho, né, do mutirão, viram que não bastava acabar com o lixo, fazer mutirão. Que os barracos de madeira continuavam ali deteriorados, que o esgoto continuava passando na porta, que crianças continuavam doentes, né? Que a miséria e a pobreza ainda estavam ali. E aí surgiu esse novo projeto, que é construir uma vida melhor no Recanto Suave, que é a continuidade disso tudo, onde entra a horta comunitária, onde entra... Enfim, aí envolve saber de todos os lados. Por exemplo, a horta... vieram
entramos em contato com a Cocopelli, que é uma instituição que cuida de sementes crioulas, que vem nos ajudar a cultivar a semente crioula, entender a importância da semente crioula, que está livre de transgênico, de agrotóxicos, entender que existe cenoura amarela, vermelha, branca, que a gente só tem amarela no mercado por uma questão comercial, entender também das PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, que são plantas que temos muitas vezes em abundância, mas não nos damos conta que elas servem para matar a fome, temos uma horta que cultiva isso. Então precisamos de parceiros, engenheiros, agrônomos, voluntários, envolvemos a comunidade nesse processo do aprender e nós, educadores, aprendemos também, juntos com as crianças e com todos. Até esqueci a pergunta. A gente estava falando sobre a avaliação. A avaliação. Então, durante todo esse processo é avaliado. Porque não é a avaliação não é um momento estanque para se medir o que se fez, o que se não fez, e punir com nota ou dar uma chancela de conseguiu ou não conseguiu. É para ajudar a continuar o processo, a evolução desse processo. Então, é olhar atento. Muitas vezes na tutoria a criança diz, eu já sei, a gente vai construir então a horta assim, assado, precisamos então ver qual é a medida, a área e perímetro dessa horta. Você já calculou? Eu estava com o meu roteiro para eu entender o que é área e perímetro, aprender a calcular área e perímetro para fazer no nosso canteiro. E o que você aprendeu? Eu descobri que nossa área aqui é de 25 metros quadrados. Tá. E como você chegou a esse resultado? Aí a gente pede, faz aqui para eu ver. E se fosse assim? É a hora que eu estou fazendo a avaliação também, para saber se ele aprendeu ou não aquele conceito. Né? Que bom, aprendeu. Se não aprendeu, então vamos lá. Vamos pesquisar em tal lugar, se você, como ficaria se fosse desse jeito e não fosse daquele. Então, a avaliação, isso a gente pode chamar de prova. Então, ele está provando para mim que ele consegue. Mas não preciso falar, hoje todo mundo vai fazer prova disso, e agora olha o tempo, ninguém olha para o lado. Não. E eles aprendem a fazer isso de uma maneira tão suave, tão tranquila, que se torna muito significativo, porque eu estou vendo de fato. Quando uma criança também prova para a gente que ela aprendeu, quando ela ajuda a outra. É muito comum aqui uma criança dizer assim, mas eu ainda não sei essa conta aqui, porque eu já sei desse jeito ainda não sei. E a gente diz assim, fulano, vem cá, você já sabe, não sabe? Eu sei. Você pode ajudar? Posso. Marca um dia, um horário, e a gente está ali atento, olhando. E aí no outro dia, eu aprendi, fulano me ensinou. Eu já vi coisas lindas aqui, meninas mais novas do que quem ela ia ensinar, inventando jogos didáticos para facilitar o aprendizado da outra. O que você está fazendo? Eu estou montando um joguinho para ela entender melhor como faz isso aqui. Então, precisa de prova maior do que se aprende ou não? E a gente tem essa prova o tempo todo, a todo momento. Né? Então, para nós, a avaliação ela é essencial. Nós precisamos da avaliação o tempo todo. O que não acreditamos é que a avaliação ela tem que ser estanque, que tem um caráter classificatório, um caráter quantitativo, ou um caráter comparativo. Não, é um caráter evolutivo, de apropriação do conhecimento, de pensar novas estratégias, traçar novos caminhos. A avaliação ela só tem sentido se for dessa maneira. E aí, claro, temos objetivos curriculares. Aí, durante todo esse processo, o que eles estão fazendo, como eles estão se relacionando, como estão agindo, interagindo, estou avaliando. E vou observando e ticando quais são os objetivos do currículo que elas atingem. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é, mas você já parado para pensar o que vai ser desse menino fora daqui? Né? E a gente já parou para pensar, sim, e a gente fica muito feliz quando a gente para para pensar nisso. Claro que os parâmetros, né, que se busca como medição de aprendizado, né, como SARESP, Prova Brasil, que são as avaliações externas, ou o Enem, ou o vestibular, para nós é muito importante. Se nós estamos preparando esses meninos para a sociedade, estamos ajudando a construção dessa sociedade, essa sociedade oferece isso, querendo ou não, mas é isso que tem, então temos que prepará-los também para esses desafios. Senão nós estaríamos cumprindo o nosso papel de ajudá-los, né, a ter uma vida boa, né, tranquila, poder transitar por todas essas esferas seguro. Mas
O que também nos tranquiliza é quando nós, por exemplo, recebemos as crianças aqui para a escola, né, que as crianças passaram a frequentar a nossa escola, então vieram transferidas de inúmeras escolas da região, com históricos escolares, né, correspondendo ao apto a frequentar o 5º ano, ao 6º ano, ao 7º ano, ao 8º ano, como todo mundo. Nós nos deparamos com uma grande porcentagem desses meninos aptos sem saber ler nem escrever. E olha, não foram poucos, não. Não foram poucos. E nem achamos que não seria nosso, sabe, que não cabia a nós. Ah, que horror, a escola faz isso. Não, não culpamos ninguém, não. Porque é um resultado de uma sociedade doente, né? de uma estrutura educacional com problemas, sérios problemas. Bem, o que fizemos? Fizemos aquilo que acreditamos, né? O que nos confortou foi justamente não colocar esses meninos aptos a frequentar o 6º ano sem saber ler e escrever no 6º ano. Que bom que não tínhamos o 6º ano, porque eles não precisariam estar mais uma vez condenados ao fracasso. E durante esse processo todo, coisas lindíssimas foram acontecendo. Eu me lembro quando tínhamos já o Fundamental 2, né? Um menino entrou aqui correspondendo ao 9º ano, também, sem saber ler nem escrever. E a gente falou, bom, é o último ano dele no Fundamental. O que a gente faz? Junto com a dificuldade cognitiva, obviamente, toda a dificuldade emocional, social, que levam ao não saber ler e escrever. E nós tivemos um grande desafio. E optamos primeiro em construir nesse menino as suas estruturas internas. Não ficamos ali massacrando ele com lições e lições, porque ele não tinha feito antes. Vamos trabalhar com ele a emoção, o respeito, trabalhar com ele o estar junto, o ouvir, ser ouvido. E ele começou a se construir enquanto pessoa. Aí, ao final do ano, a gente pensando, bom, fizemos todo esse trabalho, ainda não é completo, mas o que a gente faz agora não está pronto no ensino médio. Como ele vai para o ensino médio? Já sabia o nome, decodificar palavras, ele já tinha, claro, a sua maturidade emocional levava a outras construções mais rápidas. Mas ainda com muitas lacunas, absurdas, né, de aprendizagem. Aí a gente pensou e ficou discutindo como fazer. Para nossa alegria, ele nos procurou e falou, pediu até para falar comigo, eu queria falar com você. Eu falei, pode falar. Eu disse, olha, eu não estou preparada para o ensino médio, eu quero ficar aqui mais um ano. Ai, te abraço. Passei ele muito, falei, que bom que você chegou a essa conclusão. Para nós valeu muito. Você chegar a essa conclusão, para nós já é algo assim maravilhoso. E ficou. E a gente percebeu que ele aprendia muito no fazer. Era um menino que não era de cadeira, de mesa. Era um menino de estar fazendo coisas. Gostava muito de futebol, skate, e aprendia no fazer. Então ele foi construindo um projeto que era a captação de água da chuva, né? E surgiu assim, porque ele queria estava um dia muito quente, ele pegou a mangueira e começou a molhar todo mundo. E aí a gente falou, poxa, mas o racionamento de água, vamos pensar sobre a água e tal. Ah, mas é muito calor, a gente queria tomar um banho. Eu falei, pois é, mas não foi nem eu que mediei isso, mas a mediadora, quem estava ali, o educador que estava junto, falou, pois é, mas como que a gente vai gastar água assim, simplesmente porque estava em calor? Né? E ele foi, então, assim, convidado a desenvolver um projeto para que isso pudesse acontecer. E ele desenvolveu um projeto de captação de água de chuva. Olha, deu tão certo esse projeto dele que ele começou a fazer isso para vender. Começou a comprar clientes, que ajudou muito ele até na família, para vender esses sistemas. Mas também ainda com muita dificuldade. Mas ele foi muito valorizado no que ele aprendeu a fazer. Fez sistemas aqui, fazia na casa de parceiros nossos, ensinava outras comunidades a fazer, participou, ganhou cursos para fazer fora também, e estava se sentindo muito bem fazendo tudo aquilo, e aprendeu muita coisa desenvolvendo esse projeto, mas ainda não o suficiente. E ao final do ano, na autoavaliação, ele disse, agora eu estou pronto, eu fiz um projeto, eu estou prontíssimo, agora eu vou para o ensino médio, estou muito bem e tal. E a gente falou, não, ainda não. Não, por isso, você entende? Ele, puxa mesmo, não estou pronto. Ficou mais um ano. Olha, e aí no final do ano passado, foi uma discussão muito grande entre nós educadores para saber, e agora, o que a gente faz? Enfim, vimos que para ele também ficar mais um ano não era importante, não era saudável,
Vimos também que simplesmente matriculá-lo ou dar a transferência para ele para uma outra escola simplesmente não seria seguro. Então mobilizamos várias coisas. Ajudamos ele a encontrar um curso profissionalizante, ele fazendo ensino médio à noite e às tardes continuando a desenvolver projetos aqui no outro, para que a gente pudesse ajudá-lo, porque as questões emocionais, as estruturas mesmo, sabe, da questão da violência, da dificuldade de relacionamento, ele ainda precisava muito do âncora para ajudar. E ele veio várias vezes, cada vez menos, e cada vez que ele vem, o depoimento dele é cada vez mais lindo. Ele diz assim, nossa, eu estou indo muito bem na escola, porque ele aprendeu a aprender. Na minha escola eu fico muito chateado quando acontecem muitas brigas. Ele já consegue ter um olhar crítico para a situação da briga, da violência, das salas trancadas, do cadeado, dos portões de ferro. Ele olha aquilo com muita criticidade e muita indignação por saber que são seres humanos. Então, dá para fazer diferente. Não é o portão, não é a grade que vai resolver a questão da violência. Porque ele aprendeu aqui, através das vivências, das mediações, que é através do diálogo, do ouvir, do ser ouvido, buscar ajuda, que isso pode ser resolvido. E sem contar outros casos, por exemplo, de crianças que foram para outra escola. Um deles, até muito também danado, aquele menino que se tivesse diretoria, estaria na sala do diretor o tempo todo. Ele desenvolveu aqui um projeto da Horta Mandala, e foi uma sensação, porque ele conseguiu construir, e calculava quanto ia usar de material, e dava muito certo os resultados. Ele se mudou de cidade, e nessa nova cidade dele, ele foi para uma escola pública, e numa visita aqui ele disse que na escola dele, ele é presidente do Grêmio Estudantil, que já conseguiu para a escola dele muitos benefícios, e que ele já estava coordenando um grupo de crianças numa outra instituição para construir a horta da outra instituição. Quer dizer, para nós, isso que ele está levando, o que eles fazem depois, já é muito significativo. Tem outros casos de meninos que conseguiram bolsas de estudo em escolas particulares, caríssimas, estão fazendo uma revolução também. E a revolução que a gente diz, como eu falei, não é chutar a porta e nem derrubar a mesa, porque eles aprendem que a gente conquista através do respeito, da solidariedade, da honestidade, do diálogo. Né? Então, a gente se impõe, a gente critica de maneira solidária e respeitosa. Então, eles são críticos, eles são revolucionários, eles são questionadores, mas não são rebeldes que vão xingar, brigar, destruir porque querem diferente. Né? E temos também casos de crianças que passaram aqui por pouquíssimo tempo, que já vieram de escolas, que já vêm da sua família, já com uma estrutura muito parecida, já muito próxima, então se constrói facilmente para onde vai, só leva a isso. Já tivemos também crianças aqui que o projeto delas era passar, por exemplo, na ETEC. Então baixaram simulados da ETEC para se autoavaliar e buscar ali construir um roteiro adequado a uma prova da ETEC. Não temos o ensino médio ainda, então não temos assim a experiência de falar os que estão se preparando para o Enem ou para o vestibular. Mas acreditamos que tudo isso que eles fazem aqui desde os 3 anos é uma preparação sim para o vestibular, mas para a vida, né? Que para nós é muito importante. E não só preparação, eles já estão atuando. Né? Não é fazer para um dia, eles estão exercendo isso aqui diariamente. Então é a cidadania na cidadania e a autonomia na autonomia, não para futuro. Né? E também fazendo simulados, por exemplo, Prova Brasil, Saresp, na mesma época, com o mesmo rigor, aplicamos avaliações, com aquele grupo daquela idade específica, mas não para sair com resultado, com nota, e nem sair com cartaz de ranking, nada disso. Eles mesmos já saem dali procurando o tutor, pedindo para colocar no seu roteiro questões que ele não deu conta, que ele precisa, que ele se sentiu desafiado e não conseguiu. Mas a gente já percebeu a capacidade de interpretar enunciado. Nunca demos aula de interpretação de enunciado. Mas eles desenvolveram isso com uma facilidade tão grande. Por quê? Porque aprenderam a pesquisar, aprenderam a buscar. Então, a busca necessita você ler, interpretar, ler índice de livro. Eles rapidamente conseguem encontrar o que precisam, aprender a ler índice. E
Eu me lembro, quando professora, que meninos assim, grandes já, né, do ensino fundamental 2, com 12, 13 anos, não sabiam procurar no índice. Porque geralmente a gente já dizia assim, na página 24 tem a resposta. Ou pegue tal livro, na página 31, estude em tal conteúdo. Imaginando que estava ajudando, na verdade estava dificultando, menosprezando a capacidade da criança. Né? Elas são muito sábias, são muito poderosas. Quando a gente abre essa possibilidade desse desenvolvimento, acreditando no seu potencial, é assustadora a devolutiva que a gente. O projeto âncora são dois objetivos da escola. Né? Um é fazer práticas, né, inovadoras, reconfigurar a prática educativa, fazer, né, não só falar, idealizar ou falar sobre, mas fazer e falar daquilo que se faz. Então, e outro objetivo é ajudar outras instituições, outras organizações, outras pessoas, não precisa nem ser professor, de repente um pai de família que acredite, que queira pensar na educação de maneira diferente, um empresário que na sua empresa imagine que possa ter uma forma de se relacionar diferente para chegar a objetivos. Então, nós acreditamos que precisamos ajudar, podemos mesmo. Nós criamos aqui uma equipe, nós estamos, né, construindo essa equipe capaz de ajudar. Então, temos hoje várias escolas que nos procuram todas as semanas, então organizamos visitas onde eles passam aqui visitando, olhando, as crianças acompanhando, dizendo como a gente se relaciona, como se aprende, depois uma roda de discussão sobre isso, para motivar, para inspirar, né, para servir de inspiração para as suas práticas. Temos também um projeto chamado Transformação Vivencial em Rede, que é patrocinado pela Esperança do Citibank, em que está promovendo a transformação de uma escola pública. Né? Essa escola é a escola MF do Candário, Dom Duarte, aqui próxima a nós, onde esse projeto contempla a vivência de educadores, aqui no Projeto Âncora, por uma semana, depois a vivência desses educadores na escola Viver, aqui em Cotia também, que tem uma prática inovadora, e uma semana em Curuxatiba, na Bahia também, que é uma vila-escola, na verdade não é escola, é uma ONG, mas tem o nome de escola, para vivenciarem práticas diferentes, inovadoras, para poder servir de inspiração para a sua prática. E depois nós acompanharemos durante um ano o trabalho deles para iniciar todo o processo. Mas esse trabalho, na verdade, esse acompanhamento já vem há um ano, né? Porque nós temos contato com eles há um ano. E esse é um projeto. Temos um outro projeto aqui nosso, que é de transformação vivencial. Esse, na verdade, é um programa, contempla também escolas, né, educadores de escolas determinadas, ou de uma secretaria municipal, estadual, que elege uma escola, ficaram uma semana também aqui conosco, vivenciando, participando das nossas atividades, dialogando com crianças e educadores, refletindo sobre a prática, trazendo dúvidas, possibilidades para suas instituições. Né? Eles ficam hospedados aqui conosco, aqui dentro do âncora, durante essa semana toda, pensando, falando, vivendo uma prática que acreditamos, né, aqui no âncora. Isso tem um custo, né, para as pessoas, ou para a instituição, ou para o governo, né, que mantém essa instituição, para ajudar também o projeto, a escola, a se manter, né, financeiramente, porque nós somos uma escola gratuita, sem fins lucrativos, e dependemos também de doações e captação de recursos. Então, esse trabalho serve também como sustentabilidade financeira do projeto. Também tem a vivência que as pessoas ficam uma semana e depois nós acompanhamos durante um ano. Então, existe, por exemplo, em Tiradentes, Minas Gerais, tem uma escola que já passou por esse processo. Em Paraty, no Rio, também tem uma que a gente acompanha. Enfim, então existe essa vontade, essa forma de organização para atender essa demanda. Fora as palestras que a gente participa, entrevistas, rodas de encontro com educadores que nos convidam e a gente também participa. É o que a gente consegue fazer, né?
É claro que se uma escola precisa de uma ajuda mais específica, a gente também se organiza e planeja dentro das nossas possibilidades o que podemos oferecer de ajuda. Mas não imaginando que somos um modelo a ser seguido. Isso nunca. Porque cada escola é única. E se fizéssemos um trabalho imaginando que somos um modelo que elas devem seguir, que acreditamos no passo a passo, deixaríamos de fazer aquilo que acreditamos, né? Respeitar a individualidade do outro. Então, o que fazemos é acompanhar, falar da nossa experiência, das possibilidades, e o rumo de cada uma, o rumo de cada uma. E a gente ampara, apoia e traça, cria uma rede de comunicação entre essas escolas, essas instituições, para que elas se fortaleçam. Essa diretora, essa situação, ela é um sintoma, né? É um sintoma já de uma doença que está instalada no sistema de ensino. Cuidar dessa doença incurativo ou apenas vai fazer uma casquinha. É preciso cuidar da causa dessa doença. E a causa, a gente costuma colocar que a causa da doença é a sociedade. Né? A sociedade fica doente, então a escola fica doente. Mas a escola é a sociedade. E é a sociedade de hoje e de amanhã. Né? Não tem como. E tem ainda a história do ontem. Né? Mas a história, tudo bem que a gente consegue modificar. Para o hoje não é possível modificar e não se repetir. É meio radical, assim, porque a doença está nas estruturas. Por que esse menino é um demônio, pode ser um demônio na sala de aula? Porque tem aula, vai ser um demônio. Então precisa acabar com a aula. Acabar com o conteúdo programático, porque daí aquele fulano, com toda aquela história, aquela dificuldade, tem aquilo para aprender naquele prazo, naquele dia, naquele momento, daquela maneira. Isso é uma violência tremenda. É uma violência tremenda, mas não estou dizendo que é culpa do professor, não, porque é assim que a gente aprendeu a fazer, é assim que espero que a gente faça. E mudar é muito difícil, é muito complicado. Então, se alguém pedisse uma ajuda em relação a como modificar uma escola doente que está sofrendo, poxa vida, é modificar nós mesmos primeiro. Né? É cada um. Né? Então, quem sou eu? Qual é o meu papel? Eu sou diretor, eu sou professor, eu sou coordenador? Puxa, o que compete a mim? Eu sozinho não faço. Então, quem mais conspira nesse sonho? Então, vamos nos juntar, vamos começar a conversar, vamos olhar coisas. Podemos ser até aqui no ano para ficar uma semana, um dia, um mês, um ano acompanhado ou não. Mas isso não é o diferencial, não é isso que vai modificar. É a intenção dessas pessoas, é a real intenção e vontade. Ah, mas aí são pessoas concursadas que já estão lá, querendo ou não querendo, vão ficar. Poxa, mas se a gente pensa assim, nada muda. Esse sistema vai continuar reproduzindo a escola fracassada que sempre reproduziu. E nós só seremos cúmplices disso tudo. Então é preciso sair do papel de cúmplice para estar no papel de protagonista. E aí é muito complicado, porque quando a gente sai de um papel e vai para o outro, a gente passa do papel de encontrar culpados, se coloca no papel, a culpa é minha também. E assumir essa culpa é muito dolorosa. É preciso muita garra, muita força. E não atribuir aos outros o fracasso, mas sou eu o fracasso. Então eu preciso me rever. Eu preciso rever essa equipe que está comigo e essa equipe também precisa ser ajudada. Como a gente faz? Aí o como fazer, cada um vai descobrir seu caminho. Não tem receita. Existem ideias, tem escolas que começou investigando com os pais e apresentando uma nova proposta, formando um núcleo diferenciado em que esses pais apoiaram e falaram, não, a gente topa e a gente quer que seja diferente com as nossas crianças, e ali eram crianças de várias idades, os professores, educadores, coordenadores, pensando numa forma reestruturada de fazer educação. E depois servindo para outros, opa, o que está acontecendo? Eu quero também. Outros optaram por juntar alguns amigos da escola e pensar em educação, agrupar as suas aulas próximas naqueles horários e quebrar aquele horário, todo mundo está junto naquele momento, com aquele grupo de crianças de várias idades, fazendo coisas diferentes, e no outro dia de semana volta ao igual, porque não foi possível mudar todo mundo. Não sei, cada um vai ter que pensar. Mas é importante saber, eu acho que é fundamental, saber que não existe problema de aprendizagem. O que tem é problema de ensinagem.
Não tem quem não aprenda. O que tem são ferramentas arcaicas, ultrapassadas, estruturas velhas, para uma criança que é nova, para uma criança que está viva, que está no mundo da internet, que está no mundo da tecnologia, que está no mundo das possibilidades, de inovações, o tempo todo, e a gente querendo usar ferramentas que já não funcionam mais. É como um médico querer operar uma pessoa sem ter nenhuma condição, sabe? Buscar lá na Idade Média as ferramentas, os materiais cirúrgicos para operar uma pessoa hoje. É inaceitável. E por que na educação a gente aceita? Quadro, giz, meu Deus, isso eu vi. Eu visitei uma escola no Japão, uma escola histórica, uma escola que é a primeira escola de Waka, primeira escola. E o caderno, ele era um museu de cera, então os bonecos de cera representando os alunos, o professor, mas todo o ambiente, assim, digno da época. As vestimentas e tal. Eram carteiras uma atrás da outra, não mudou. Gente, 2000 anos. O caderno das crianças existia o papel, a gente usava o papel, era uma lousinha. Igual essa lousa que a gente tem, com moldura, lousinha verde ou preta, e giz. Era assim que eles anotavam a aula. O professor lá na frente com um quadro negro grande. E por que a gente aceita isso ainda hoje? Como se fosse a única forma de aprender, de ensinar. É muito doloroso, então é preciso sair disso, sabe? Romper paradigma. Então o que eu preciso? É um computador de última tecnologia? São as lousas digitais que vão resolver? Não! É só reproduzir tecnologicamente o erro que já estava acontecendo. Não é a solução. Não é encher escola de livros, laboratórios. Não é isso que vai resolver o problema. Não é lotar a escola de coisas bonitas ou pintadas somente. Ou ter uma grade muito bem bonita e chumbada, pintadinha de rosa. Não pode, não é isso que vai resolver. Também não adianta simplesmente tirar tudo e falar agora virem-se. É uma violência também. Então, é preciso pensar juntos como fazer. De fato, não é mais aceitável isso que está acontecendo. E viram que não funciona. Não tem lugar nenhum dizendo que é na aula que se aprende. A gente fez isso e a gente aprendeu, construiu isso tão forte dentro da gente que se aprende numa aula. Eu aprendo quando alguém me diz o que tem que fazer. E um bom professor é aquele que fala bem e deixa os alunos bem motivados. É nada. Quando a gente se lembra de fato onde a gente aprendeu coisas significativas da nossa vida, poucas vezes foram numa aula. Pouquíssimas. Você pode perguntar para o mundo. Eu já fiz esse exercício. Eu aprendi a ler e escrever sentada no botijão de gás, na varanda da casa da minha tia, com a minha prima mais nova que eu. E juntas a gente brincando e aprendendo a ler e escrever, porque a gente queria ler um livrinho de história. Então, ali eu aprendi. E muitas vezes na escola depois voltava e tinha que fazer A, B, C, D, e já tinha feito aquilo 1000 vezes. Ou o professor, já tem no papel de professora, achar que eu seria uma boa professora se eu fosse bem comunicativa, que fosse dinâmica na sala, agrupasse, reagrupasse, trouxesse coisas novas para a sala. É nada. Não se faz assim. E, claro, é melhor do que nada, mas não é tudo, não está longe de ser necessário. É mudar a estrutura, é repensar a escola como um todo. E começando pelas relações. Prédio, grade, portão, cadeado, isso são consequências. Não é acabar com o cadeado que vai melhorar o ensino, melhorar o aprendizado. É reconstruir nós enquanto educadores, reconstruir nós enquanto equipe, reconstruir o projeto político-pedagógico, tirar da gaveta, tirar o pó, colocar na mesa, falar qual é o projeto que a gente tem. Só pode ser assim? Como que a gente pode fazer então? E de fato, cumprir o que está no nosso projeto político-pedagógico. Muitas vezes ficam engavetados, o professor passa 10 anos, 15 anos numa escola sem saber o que está escrito naquele projeto. E falar que o projeto político-pedagógico é algo fundamental para uma escola. E é mesmo. Uma escola precisa de um projeto político-pedagógico, mas coerente, um projeto político-pedagógico responsável com suas finalidades, um projeto político-pedagógico de fato construído, discutido, refletido e vivo na escola. É dar vida ao que a gente tem, né? E repensar mesmo o nosso papel, as nossas ações.
Ser questionador é muito importante, ser reflexivo, estudioso, buscar teorias é fundamental, mas não é o essencial para a mudança. São as ações, são as relações que fazem essa mudança. E aí se dá no dia a dia, né? A gente olhando para o outro, falando, vamos sentar, vamos falar de escola, vamos falar de educação. Ah, pô, trabalho o dia inteiro em escola hoje, você quer falar de escola? Vamos falar da nossa praxis. Vamos falar das nossas possibilidades, vamos falar de mudança, né? E, de fato, falar do nosso papel. Nós temos um papel muito importante. Nossa, nós temos, assim, quase, se a gente olhar para a culpa que a gente tem também em relação à sociedade, a história da educação é muito grande, né? Então, na culpa não no sentido de, eu sou mal, né? Mas, poxa, enquanto educação, o que a educação seria responsável por fazer e não fez? Ou fez de uma forma que está virando o que está virando e a consequência está nas ruas, está no Senado, está no Congresso, está na hora do voto, está na campanha política. É consequência, né? E é tudo mesmo a longo prazo, né? A gente não pode ser imediatista, achar que hoje a gente pensa, refaz e amanhã está modificado. É pensar assim, na sustentabilidade mesmo. O que daqui 10 anos acreditamos e queremos ter como sólido. Por isso que é fundamental partir de princípios e valores. Porque como fazer ele pode modificar, mas uma escola ela tem que manter os seus princípios, seus valores para a sociedade, porque senão ele se faz, desfaz, não vira nada. A gente precisa ter ele sólido. Mas a família que é responsável por isso. É também, mas não só. A família, a escola, o que mais for de instituição, que é um grupo de pessoas, tem sim que ser pautados em princípios e valores. De preferência coerente uns com os outros, né? Para de fato a gente ajudar essas crianças a se construírem enquanto cidadãos, enquanto pessoas sábias, felizes, responsáveis, e ter aquilo que é direito. Os educadores, é que eu digo a mim mesma o tempo todo, que eu sou educadora, sou fã de escola. Sabemos que não é fácil, né? A gente lida com vidas, com organizações de família diferentes. É confiados a nós, aquelas pessoinhas que fazem tanto sentido para aquele núcleo familiar. É uma baita responsabilidade, depois ainda tem a responsabilidade de garantir que essas crianças aprendam, que elas saibam, que elas sejam competentes. É muita responsabilidade, é muita carga. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que essa carga não pode ficar em cima de cada um. Ela tem que ser um objeto, tem que ser um projeto da escola e todos compartilharem essa responsabilidade. Todos. Professores, diretores, coordenadores, secretários de educação, prefeitos, secretário estadual de educação, enfim, ministro da educação, tem que ser compartilhado isso. Essa responsabilidade é de todos. E lembrar que não se faz sozinho, né? Que a gente sozinho realmente fica uma carga muito pesada e que é possível mudar, né? É possível mudar, mas pode mudar na nossa prática diária, né? Na nossa aula, fazer algo diferente, mas é pouco demais. É pouco demais. A gente precisa mudar aqui dentro e olhar para dentro da gente, falar quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu acredito, se eu acredito nisso que eu estou fazendo, qual é o meu papel. E eu não posso estar sozinho. Quem são as pessoas que estão ao meu lado? Quem são esses meus parceiros? E que junto nós podemos reconstruir. E dar as mãos e buscar algo novo, buscar possibilidades, evitar modelos prontos. Modelos prontos levam a gente a uma situação muitas vezes, de frustração, porque o resultado lá foi um e nunca é igual. Não vai ser mesmo, são pessoas diferentes, épocas diferentes, sociedades diferentes, organizações diferentes. Não é para ser igual, que bom que não são iguais. E olhar a diferença como algo muito positivo, encarar cada um dos problemas como um desafio e como um aprendizado. Olhar uma situação, um conflito entre duas crianças como um momento de, puxa, que bom, estou tendo a oportunidade de ajudar essas crianças a se reconstruírem. Então, o que vale mais agora? Eu corrigir esse bloco de provas onde sentar com essas duas crianças e refletir sobre respeito.
sem impor a minha condição, que eu acho, que eu sou, porque eu acredito, mas sim ajudar as crianças a pensar sobre o respeito, fazendo perguntas, levando elas a se colocarem no lugar da outra. Não é perder tempo, isso é ganhar vida, é ganhar pessoas, é ajudar a criança a se resgatar. Vale muito mais um momento como este do que uma boa aula dinâmica, muitas vezes, para aquela criança. E olhar para cada uma daquelas criancinhas que nos dão problema, que a gente julga como sendo o nosso pedra no sapato, nossa pedra no sapato, como sendo a nossa fonte de aprendizado. E lembrar que não se faz sozinho. Porque para eu poder mediar o conflito entre duas crianças aqui e olhar para essas duas crianças, me sentar com elas naquele momento e ajudá-las a refletir, eu preciso ter parceiros que estejam comigo, com as outras crianças. E se eu faço isso em sala de aula, essa dificuldade, porque eu não posso dar atenção para essas duas, porque eu tenho outras 40 para cuidar. Então é preciso repensar essa estrutura para que a gente consiga, de fato, olhar cada criança, as suas necessidades e buscar ajudar cada uma delas e ser ajudado em equipe. A outra, sei lá, eu posso dar alguma sugestão, né? Conselho, eu acho muito ruim de ser dado, é lembrar de valores, né? Quais são os valores que regem a nossa vida, que a gente julga necessário e que os valores não estão no papel, não podem estar só na parede escrito quais são os valores que regem, mas sim nas nossas ações. Eu não posso falar para uma criança respeitar a outra olhando para ela gritando, xingando. Você tem que respeitar seu amigo, né? Então, enquanto eu, ser humano, pessoa, quais são as minhas ações que são fundamentais, porque eu ensino através delas também, mais do que através das minhas palavras. Eu posso ensinar sem falar uma palavra e apenas levar o outro a refletir, a se organizar, a estar em contato com outras pessoas. Então, é lembrar que ensinar e aprender é uma relação dialética, dialógica, mas fundamentalmente o educador tem que estar focado mais na aprendizagem do que na ensinagem. A ensinagem traz o ego, o conforto, eu fiz bem, me preparei, mas a gente sabe que não garante que o outro, que isso chegou ao outro da maneira que a gente acredita que ele deveria chegar. Porque o outro está em outro tempo, pensa de outra maneira, tem outra história de vida. Então, como conciliar tudo isso? Né? A equipe juntos pensa como fazer. E buscar ajuda, inspirações, conhecer coisas novas, sempre dialogando, trocando informações. E lembrando que criança não é cobaia, então não podemos fazer experimentos assim, sem ter uma responsabilidade com o nosso papel de educador. Né? Não podemos simplesmente chutar o pau da barraca e vamos fazer diferente sem nos responsabilizarmos por cada um dos detalhes. Então é preciso muito planejamento, mas não planejamento para dar aula, planejamento para mudar, planejamento como a equipe se organiza e como ela cria estruturas para dar conta do que for surgindo. E lembrar que não se chega a um lugar sem se fazer um percurso. A gente chama aqui de pêndulo, né? Às vezes a gente está num lugar e já está olhando o outro. Ah, então queremos chegar lá. E desconsidera o caminho. Então é preciso encontrar o meio termo, criar andaimes. Não é isso que queremos, mas é preciso disso no momento para que a gente possa dar o próximo passo. Não é esse o objetivo maior, mas isso é necessário agora para que a gente possa caminhar. E é dialogando com a equipe, pensando, repensando, criando novas estruturas e encontrando a alegria de poder se refazer todos os dias na escola. Monotonia não existe quando se tem uma equipe como pensante, ativa, reflexiva. E não gera monotonia também para as nossas crianças, que também merecem esse momento muito ruim, que é fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma história, pelos mesmos resultados, que não faz parte do ser humano, não é inato do ser humano essa condição de inércia, de mesmice, de passividade. Nós não somos assim.